O tema escolhido para o artigo foi o tráfico de animais silvestres e foi escrito por Gabriele Zanol, Morgana Pinto Fontanella e Poliana Blau. O artigo faz uma análise sobre o tráfico de animais silvestres com o foco em aves do território brasileiro no século XXI. As aves correspondem a 80% das espécies mais procuradas para o comércio ilegal, e cerca de 4 bilhões são comercializadas ilegalmente por ano. A finalidade dessas aves são para animais de estimação ou para zoológicos particulares, e o valor delas varia de acordo com a espécie. Existem leis que protegem a biodiversidade brasileira, como a Lei contra Crimes Ambientais, criada em 1998, que considera todos os animais propriedade do Estado, sendo assim ilegal a venda, criação ou qualquer outro tipo de negócio que envolva as mesmas. A partir de considerações feitas sobre a preservação de espécies para o equilíbrio ecológico e dados apresentados sobre o tema, é possível destacar a importância de uma pesquisa feita sobre o tráfico de animais silvestres para assim contribuir com uma possível solução para o tema. O tráfico de animais silvestres ele começa ainda no período de colonização aqui no Brasil. E nessa época de colonização, as aves eram capturadas pelos traficantes porque era motivo de orgulho eles voltarem para os seus países com as aves, pelo motivo delas serem muito bonitas, terem cantos muito bonitos. E foi assim que começou o tráfico das aves e é também por isso que elas correspondem a 80% dos animais mais procurados no tráfico de animais. Muitos estados do Brasil praticam o tráfico de animais, porque eles transportam os animais para fora do Brasil, onde o lucro é maior. Essa captura, na captura são destinados para zoológicos, coleções particulares, tudo isso a maioria das vezes no exterior, pelo lucro ser maior. E a maioria, infelizmente, morre antes de chegar no local, e os que chegam normalmente têm uma vida bem ruim. Na captura dos animais, é muito comum eles usarem métodos inadequados de transporte, como deixar o animal sem água, sem alimento, e utilizando procedimentos que machuquem eles, como cegar, amarrar as asas, quebrar ossos e até mesmo matar os pais para facilitar a captura do animal. A partir de 1988, o Brasil incluiu a Lei de Proteção ao Meio Ambiente, da Constituição Federal. Isso inclui animais silvestres e animais domésticos. E pela lei, eles proíbem que práticas que submetam eles a maus tratos e também a falta dessa prática, por exemplo, falta de alimento, falta de água ou ambientes adequados para o animal. A própria saúde pública pode ser afetada com o tráfico de animais, porque os animais podem espalhar doenças para toda a população em decorrente de agentes infecciosos que talvez não façam efeito para eles, mas para os humanos sim. Tendo como principal assunto o tráfico de animais silvestres, é importante que a gente saiba se a grande variedade é a causa de o Brasil ser considerado um dos países em que mais ocorre o tráfico de aves. A nossa pesquisa, então, ela é bibliográfica e conta com textos de grandes autores que entenderam sobre o assunto e falaram sobre o mesmo. As aves, elas correspondem a 80% das espécies mais procuradas para o tráfico de animais silvestres. É o terceiro maior tráfico do Brasil, perdendo apenas para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Os valores do tráfico variam de acordo com as espécies de aves. Assim, ocorre a redução dessas espécies, fazendo com que haja uma perda da biodiversidade brasileira. Concluiu-se, então, a partir do auxílio de textos de grandes autores, que o tema é um assunto de grande importância, o qual merece um grande destaque, porque não é um assunto que afeta uma só pessoa, e sim toda uma sociedade. Todo o trajeto do tráfico de animais, ele acarreta em um número enorme de óbitos de espécimes, devido às péssimas condições os quais são expostos.
Assim, além da constante preocupação com a perda da biodiversidade, o tráfico de aves contribui para que haja a extinção de espécies, a qual pode causar um grande desequilíbrio ecológico, o qual também pode ser irrecuperável para os ecossistemas. Podemos dizer também que uma das consequências desse tráfico é a redução dessas espécies, porque a falta de fiscalização é grande, fazendo com que o Brasil represente uma das nações com que mais perde suas riquezas naturais para os países mais desenvolvidos. Por fim, então, como futuras professoras e futuras biólogas, sabemos que é de importante destaque, é de extrema importância estudar sobre os mais variados assuntos com os alunos. E o tráfico de aves é um deles, né? Explicar o que acontece, como acontece, é muito legal, porque é uma realidade que existe no Brasil e a gente não pode se acomodar com a mesma. Mostrar a realidade do assunto de forma clara, aí sim, é possível fazer com que eles entendam e se preocupem cada vez mais com a nossa biodiversidade.